Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Queridos, hoje nós não iremos mergulhar na doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Desde ontem tenho um desejo de falar num assunto muito discutido, muito incompreendido por muitos, que é sobre a teologia. Mas quando eu digo teologia, eu falo sobre a doutrina de Deus. E na teologia, na doutrina de Deus, nós estudamos sobre a personalidade de Deus, que Deus é uma pessoa, meus irmãos? A Bíblia atribui olhos, mãos, pés, ouvidos a Deus. Isto é chamado de adaptação antropomórfica. São termos atribuídos a Deus como uma pessoa, São chamados de adaptação. Adaptação é quando Deus quer se adaptar aos seres humanos, como Gênesis capítulo 18, Abraão recebendo a visita de 3 seres angelicais. Ali houve uma adaptação antropomórfica, Deus se adaptando à nossa natureza humana. Nós vamos falar sobre atributo, não os atributos, mas queremos falar um em especial, que é um atributo incomunicável. Deus, ele não outorgou as suas criações, desde os anjos até os homens, seres racionais. Deus não atribuiu esse atributo aos homens, só os atributos da sua personalidade. São atributos incomunicáveis, que são os atributos naturais de Deus. Deus, ele tem os atributos naturais, que os atributos incomunicáveis, e tem os atributos morais, que é santidade, que é amor e etc. Então, a imutabilidade é um assunto muito discutido, porque está escrito na palavra de Deus, que Deus, ele se arrepende. Está escrito isso aí, está escrito. E muita gente pergunta, como já me perguntaram, Esse irmão Luciano, Deus se arrepende? E eu falei para aquela pessoa, não. Deus é um ser imutável. Ele é um ser inalterável. Aí a pessoa me mostrou a referência bíblica. Gênesis 6:3, de Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança, Aí Gênesis 6:6, no caso, retificando, Gênesis 6:6, e Deus se arrependeu de ter feito o homem, como outros textos. Então, expliquei aquela pessoa o porquê da Bíblia está escrita que Deus se arrependeu. E eu achei bom fazer um vídeo para aqui explicar a todos aqueles que têm dúvidas com relação a isto. Deus se arrepende, e porque a Bíblia está dizendo que ele é um ser imutável, que não muda. Então eu achei importante o vídeo, para que os irmãos tenham um esclarecimento bíblico e teológico com relação a esta natureza de Deus, a sua imutabilidade. É imutabilidade e imortalidade. Deus pode morrer, é um assunto discutido, que para muitos Deus está morto.
não é? Para algumas, não é, filosofias, não é, marxista, Deus está morto. Então, eu quero compartilhar com você um texto na palavra do Senhor, nas cartas pastorais, a carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículo de número 2. Tito, não é? Capítulo 1, versículo 2. É chamada cartas pastorais, porque é a carta de um pastor aos seus discípulos, né? Timóteo e Tito. Diz assim o versículo 2: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Amém? Pois bem, amados. Amados, é como eu tenho falado aqui, os irmãos, não é, sobre a imutabilidade. As pessoas leem, não é, e interpreta, não é, o texto literal, não é, de forma literal, que Deus, ele se arrepende, Deus volta atrás, não é, por às vezes não ter um compreendimento, não é, de busca de assuntos com relação a isto para a compreensão. Estamos aqui para esclarecer, não é, tirar as dúvidas se Deus se arrepende ou não se arrepende, se a ira de Deus é imutável, se Deus sai da sua ira para ir para outro atributo, quem é que primeiro tem que se arrepender, se é Deus ou se é o homem. São perguntas levantadas em questões teológicas que nós temos que tratar com muita delicadeza, para não haver, meus irmãos, uma má interpretação ou uma má compreensão do assunto. Tendo em vista que quando a gente leva o assunto para uma área mais técnica, não é, mais científica, há muitos termos técnicos, como o antropomorfismo, como o antropopatismo, não é, que são expressões, não é, e adaptações, não é? Antropomorfismo é uma adaptação antropomórfica, não é, de Deus como ser espiritual, não é, passar a ter corpo, não é, a se adaptar à nossa natureza. E o antropopatismo, não é falar como o homem, né? O antropomorfismo. Então existem essas coisas, né, para que, né, a gente venha a compreender o assunto. Não vamos falar muito de assuntos, palavras técnicas aqui, para não trazer um vídeo muito longo para os irmãos. Queremos ser o mais breve possível com relação ao assunto. Amém, amados? Pois bem, amados, quando nós falamos de atributos, nós falamos de qualidades atribuídas, não é, a uma pessoa, não é, para descrever o seu caráter ou natureza. Eu quero repetir aqui para os irmãos. Quando se é atribuído, né, a palavra atributo, vamos dizer logo assim, a definição. O que é atributo? Atributos são qualidades atribuídas a uma pessoa para descrever o seu caráter ou natureza. Quando a gente pega esse termo atributo, não é, e aplica ao âmbito teológico, aplicado a Deus, então a teologia, não é, no termo técnico, ela vai dizer que atributo é uma referência às características ou qualidades essenciais de Deus, que descreve quem é Deus, não é, que descreve o que Deus faz, que descreve o que ele possui. Então, no termo teológico, atributo é isso aí. São referências às características, às qualidades essenciais de Deus, que descreve quem Deus é, quem é Deus, não é? O que Deus faz, não é? O que Deus possui. Então, os atributos de Deus,
ele costuma, na área teológica, ser dividido, né, em dois atributos, que é o atributo natural, né, que é o chamado atributo incomunicável de Deus. Aí você pode perguntar, irmão, quais são os atributos incomunicáveis de Deus? A onisciência é um atributo incomunicável, não é? A onipotência, a onisciência é um atributo incomunicável, não é? A imutabilidade de Deus é um atributo incomunicável. A imortalidade é um atributo incomunicável. Então são vários os atributos incomunicáveis, não é, que é de Deus, é natural de Deus. Como há os atributos morais, não é? Os atributos morais é santidade, é amor e assim sucessivamente. Esses são os atributos comunicáveis, não é? Que Deus pode, não é, comunicar ao homem, até porque então está escrito, não é, sede santo. Santo é santidade, é um atributo, na verdade, é moral de Deus, que para que a gente chegue a um ser moral, santo, a gente tem que viver uma vida de santidade. Santidade é ser separado, não é verdade? Então a Bíblia define, ela divide, né, os atributos de Deus como atributos morais e os atributos naturais. Nos naturais são atributos incomunicáveis. Os morais, sim, são atributos comunicáveis, como amor, santidade e assim sucessivamente. Então, meus irmãos, Deus, ele é um ser, né, pessoal, né? Deus é espírito. E Deus, ele é imutável, meus irmãos. Deus, ele não muda de forma nenhuma. Deus não muda o seu caráter, Deus não muda a sua natureza, Deus não muda o seu propósito, né? Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo número 8. Veja o que aqui o autor aos Hebreus, ele diz. Assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, com esse texto, não é, a gente define de que Deus, ele não muda de forma alguma a sua natureza, o seu caráter e o seu propósito de ser. Em Deus, meus irmãos, não há nenhuma mudança, nem sombra de variação. Não pode haver. Não pode haver em Deus mudança e nem tampouco sombra de variação. Essa é a garantia, né? Essa é a garantia bíblica, né? De que Deus, ele jamais, ele mudará. Deus jamais, de forma alguma, ele mudará de opinião no que diz respeito às suas promessas. O que Deus falou, está falado. O que Deus disse, está dito, não é verdade? Não é? Porque ele, de forma alguma, ele voltará com relação àquilo que ele falou ou que ele prometeu. Pois bem, então, meus irmãos, nós aqui nesse vídeo, a gente pode definir, né, a gente pode, como eu quero dizer, a gente não pode confundir, não é, a imutabilidade de Deus, não é, com a mobilidade. Porque há muitas pessoas que confundem, né? Eu estava lendo alguns teólogos, não é, que confundem, não é, com a sua linha de pensamento, não é, a imutabilidade com a mobilidade de Deus, não é? Que são coisas diferentes. Mutabilidade é uma coisa, imobilidade é outra coisa, que são coisas, não é, totalmente diferentes. Né? A Bíblia, ela não ensina de forma nenhuma que Deus é um ser imóvel. Deus é imóvel? Não, Deus é um ser autômato de forma alguma. Deus, ele é um robô? Ele é imóvel? Não, de forma nenhuma. Né? Para os irmãos terem uma ideia, a mobilidade, ela refere-se às coisas físicas, às coisas materiais, não é verdade? Que não são, que não tem nada a ver com as coisas morais, os atributos morais de Deus, que são atributos da sua natureza, totalmente diferentes. Não é? Deus não é um ser físico, a não ser que ele queira se revelar.
não é? Passando por uma transformação, passando por uma adaptação. Por exemplo, no capítulo 18 de Gênesis, quando Deus ia falar com Abraão, porquanto Ló estava em Sodoma e em Gomorra, e o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até a presença de Deus, né? Deus veio e falou com Abraão, mas para ele se apresentar em Abraão, ele não se apresentou na sua natureza de Deus, não. Porque Abraão, Deus de forma alguma se deixa conhecer ao ser humano. Então, Deus ele passou por uma adaptação, uma transformação, que é chamada de adaptação antropomórfica, ao qual a Bíblia afirma de que Deus tem olho, que Deus tem mão, que Deus tem pé, que Deus apalpa, Deus vê. Não é? Está escrito na palavra de Deus. Né? Em outra ocasião nós podemos falar sobre os termos, não é, de adaptação, ao qual a Bíblia monta um corpo, não é, humano para Deus. Então, é diferente a mobilidade, não é, para a imutabilidade, porque a mobilidade ela refere-se às coisas físicas, às coisas materiais, e justamente a mobilidade está enquadrada no sentido de se arrepender, do arrependimento de Deus, diferente do atributo de Deus, né, que é um atributo natural dele, que é a imutabilidade. Né, que na imutabilidade de Deus, Deus de forma nenhuma ele muda de caráter, de natureza, de propósito. Se Deus é bom, na sua natureza moral, ele é bom até a eternidade. Né? Então, se Deus ele se ira com algo, a ira de Deus é imutável, amados. Não é porque a gente fez algo, aí Deus se irou e a gente se arrependeu, Deus saiu da ira para ir para a bondade. Não, a ira dele continua permanente. A ira de Deus, ela é eterna. Amém, meus irmãos? Com relação ao pecado, com relação à falha. Não é? E a gente vai falar aqui deste vídeo. Amém? Então, Deus, ele não é um ser imóvel, não é como uma estátua, como um robô. A estátua está ali. Ela é uma obra que não se mexe, inerte. Não é? Não tem mão, tem toda uma estrutura de um corpo, mas ela não se move. Então, Deus não é uma estátua. Não é? Deus não é um ser imóvel. Deus é um ser imutável. Ele anda, ele apalpa, ele tem mãos, ele tem olhos, ele vê. A Bíblia diz que ele vê. Ele se inclina para a terra e olha aqui a terra. Então Deus é um ser imutável em seus pensamentos. Deus é um ser imutável em seus motivos. Deus ele é um ser imutável em todos os seus planos. Não é verdade? Aí você pode me perguntar, como me perguntaram, né? Então, meu irmão, explique por que Deus se arrepende. Está escrito, meus irmãos. E eu vou dizer onde é que está escrito que Deus, ele se arrepende. Gênesis 6:6, não é? Está escrito, não é? E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Está escrito lá, Gênesis 6:6. Está escrito em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11 e 35, que o Senhor se arrependeu em ter colocado Saul como rei. Está lá escrito que Deus se arrependeu, não é verdade? Está escrito também em Jonas, capítulo 3, versículo 10, que o Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria aquela cidade, né? Então, está escrito esses textos de que Deus se arrepende. Mas como explicar a você que acabamos de falar que Deus é um ser imutável, não é? Deus é um ser imutável. Está me compreendendo? Acabamos de dizer que Deus é um ser imutável. Que, não é? Que ele não muda com relação à sua natureza, ao seu caráter, ao seu propósito. De forma nenhuma. Nós lemos Hebreus 13:8. Não é? E vamos ler outros textos. Não é? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda de forma nenhuma. Não é? Se Deus mudar a sua palavra, a Bíblia, ela tem que mudar. Porquanto ele mudou a sua natureza. Mas enquanto ele não muda a sua natureza, a palavra de Deus, ela continua, não é, como a bússola
o guia. Ela continua com uma palavra do Deus eterno, ok? Mas como explicar, irmão Luciano, estes textos, não é? Que Deus, ele diz que se arrepende de ter feito o homem, de ter colocado o homem como um rei para governar o seu povo, porque não foi segundo o seu coração. É porque Deus se arrependeu do mal que havia dito que ele faria e não fez ao povo de Nínive. Né? Como explicar? Tem uma explicação, amados. Tem uma explicação, ok? Pois bem, amados, a Bíblia Sagrada, ela quando diz, não é, esses textos, não é, Gênesis 6:6, 15, 11 e 37, 1 Samuel, Jonas 3:10, a Bíblia fala em termos temporais, não é? Quando eu digo em termos temporais, eu digo do ponto de vista humano, não é? Deus, de forma nenhuma, meus irmãos, não é? Ele conhece as coisas de antemão. Não, de forma nenhuma. Deus não conhece nada de antemão, meus irmãos. Como se ele, né, estivesse, não é, em um determinado momento do tempo e estivesse esperando o futuro. Não, de forma nenhuma. Amados, Deus, ele é um ser eterno. É tão provável que quando nós estudamos, não é, sobre a imutabilidade e a eternidade, Deus, ele conhece tudo no seu presente eterno. Tudo está diante dele no seu presente eterno. Então Deus não conhece nada de antemão. Então, quando você lê a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 9, que está escrito que Deus conhece tudo de antemão, ali está falando em termos temporais, como Gênesis 6:6, que diz que Deus se arrependeu, como 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11 e 37, como Jonas, capítulo de número 3, versículo 10. Estas expressões, meus irmãos, são expressões antropomórficas. O que é a expressão antropomórfica? O antropomorfismo, irmão Luciano. Essas palavras técnicas é falar em termos humanos. É uma forma do homem dizer, não é, desse atributo de Deus. Não é? Mas Deus, ele não se arrepende. A ira de Deus contra a cidade de Nínive continuou, meus irmãos. Não é? O arrependimento de Deus com relação a ter colocado, não é, Saul como rei de Israel continuou. Né? O arrependimento de Deus de ter feito o homem à sua imagem continuou. Entendeu, meus irmãos? Deus de forma nenhuma muda o seu propósito, a sua finalidade. Na realidade, meus irmãos, Deus, ele está presente na eternidade. Né? Para Deus, passado, presente e futuro não são diferentes, não. É a mesma coisa para Deus, meus irmãos. Jamais Deus será apanhado de surpresa. Aconteceu algo aqui, eita, eu fui pego de surpresa. Não, de forma nenhuma. Assim, meus irmãos, ele não é Deus. Ele não é um ser imutável. Assim, Deus, ele é um Deus que tem uma falha, uma imperfeição. Mas Deus, ele é um ser inalterável, que não se pode alterar. Né? Quando você recebe, né, compra algo, está lá. Não pode alterar, quer dizer, aquele instrumento, aquele algo que você comprou, ele não pode ser alterado, ele é inalterado, porque se você alterar, vai botar uma falha nele. Então, com Deus, não é? Estas coisas, né, em termos antropomorfômico, do antropomorfismo, não é? Que é falar como homem, falar como pessoa. Dizer que Deus conhece de antemão é antropomorfismo, não é? Que é falar na linguagem humana, é a forma do que o homem encontra para falar. Mas Deus, ele continua no seu presente eterno com o seu propósito. Estão me entendendo, amados? Pois bem, como Deus não muda, não é? Aí você pode perguntar, quem é que muda, irmãos? Quem muda é o homem. Quando você lê o texto de Jonas, capítulo 3, você vai ver
que quando Jonas pregou, quem foi que se arrependeu? Foi Deus? Não. Quem se arrependeu foi o homem. Foi a nação que se arrependeu. Não é? Aí você pode dizer, mas Luciano, quando a nação se arrependeu, a ira de Deus apagou? Não. A ira de Deus é imutável, irmão. Ela não muda. Não é? O homem muda. O que fazemos, meus irmãos, quando, né, nós nos arrependemos, é fazer com que Deus ele saia da ira, que é imutável, para ir para um outro atributo, que é a bondade, que é o amor. É isso que Deus faz. Mas a sua ira com relação àquilo é inalterável ao pecado. A ira de Deus contra o pecado não tem como alterar. Ele continua ali. O que ele faz é sair de um atributo para o outro atributo. Por quê? Porque houve uma mudança na gente. E arrependimento, meus irmãos, é mudança de mente. Então o homem é que se arrepende e não Deus. Deus não pode, irmãos, ter uma mudança de mente. Assim ele não seria um Deus imutável. Concordam comigo? Tem que concordar, não é? Deus não pode ter uma mudança de mente, porque a palavra arrependimento, irmãos, é mudança de mente, irmãos. Entendeu? E Deus não pode mudar quanto à sua forma, quanto à sua natureza. Nós é que mudamos. Veja que Saul se arrependeu, não é mesmo sendo tarde demais, mas Saul se arrependeu. Mas arrependimento não veio de Deus. O arrependimento veio do homem. Então, houve uma mudança de mente. O homem muda quanto à sua natureza. Mas Deus, a ira de Deus continuava. Só fez mudar de propósito. Só fez mudar de atributo. Não é? Deus se arrependeu de ter feito homem? Se arrependeu. A ira não foi derramada? Foi. Por quê? Porque não houve um arrependimento do homem. Mas se houvesse um arrependimento do homem, se houvesse uma mudança, não é, de natureza do homem, Deus não teria exterminado a raça humana. Mas veja que havia arrependimento em alguns, em Adão, em Noé, na esposa, nos filhos, nas noras, que Deus poupou estes. Então, houve uma mudança de pensamento. Então, eu quero deixar claro aqui os irmãos que Deus, ele não se arrepende com relação à sua natureza, com relação ao seu caráter, ao seu propósito. O propósito de Deus é imutável, a ira de Deus é imutável. A promessa de Deus é imutável. Ele não pode negar a si mesmo com relação a isso, senão ele seria Deus. Está escrito em Números 3, né, capítulo 23, versículo 19. Deus não é o homem. Por quê? Porque o homem, com relação à sua natureza, não é imutável. O homem muda. Deus não é homem para que minta. O homem mente. Ele muda de propósito, de caráter, de natureza. Mas Deus, de forma nenhuma. Estão me entendendo, meus irmãos? Então, quando você lê estes textos todos, de uma forma total, você vai entender que o arrependimento não veio de Deus, mas do homem. Quando o homem se arrepende, não é? O homem muda com relação à sua natureza. Que arrependimento, eu torno a repetir, é mudança de mente, de pensamento, amados. Então, quando o homem muda, o homem se arrepende, não é? E começa a pedir a misericórdia, né? A ira de Deus com relação a ele não se apaga, não some, não. A ira de Deus continua. Por quê? Porque a ira de Deus é contra o mal, o pecado. Então, sai da ira para ir para a bondade, para ir para o amor, para o outro atributo moral de Deus. Sai do atributo natural para ir para o atributo moral, natural, mas a ira continua a mesma. Estão entendendo, meus irmãos? Eu vou repetir. Quando um homem peca contra Deus, que Deus se ira contra ele, e de repente ele muda, ele se arrepende. Então houve uma mudança de mente, houve uma mudança de natureza do homem. Aí o que é que acontece? Esse atributo de Deus, que é a ira, continua com relação ao pecado, com relação à natureza pecaminosa. Ela não se apaga. Então,
o atributo de Deus fica aqui. Então o que a gente faz é mudar a natureza de Deus do atributo incomunicável para o atributo comunicável. Então vem o amor, a bondade, o outro atributo de Deus. Mas a ira de Deus é inalterável, irmãos. É inalterável. Não há como mudar. Deus não se arrepende, não. Deus nunca se arrepende. Amém, meus irmãos? Os irmãos me compreenderam? Espero que tenham compreendido. Amém, meus irmãos? Quando o homem vem o arrependimento e que é uma mudança de coração, há uma mudança de mente quanto à sua natureza, de forma que Deus, ele muda de atributo. Mas a sua ira é inalterável. A ira de Deus com relação a Nínive foi inalterável. É tão provável que Nínive depois foi destruída. Imagina se não fosse. Se Deus tivesse esquecido, apagado a ira. Não, a ira de Deus, ela é eterna. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, explicando aos irmãos, esses textos de Gênesis 6 e 6, 1 Samuel 15, 11 e 37, Jonas 3 e 10, que fala que Deus se arrependeu, fala em termos atemporal, fala em termos, atemporal não, temporais, que fala sobre um ponto de vista humano, de um ponto de vista humano, Se você ler Romanos 8:3, como eu falei, você vê que dizer que Deus conhece de antemão. Deus não conhece nada de antemão, meus irmãos. Deus não conhece, Deus conhece, Deus sabe de tudo no seu presente eterno, como Deus ele existe. Deus não conhece algo em um determinado espaço de tempo, como se ele estivesse esperando o futuro chegar diante dele, de forma nenhuma. Tudo está diante dele no seu presente eterno. Tudo. O texto de Romanos 8 e 9 fala em termos temporais, da linguagem humana, que é o antropomorfismo, falar em linguagem humana, ou falar como homem. Amém, meus irmãos? Fica aí o nosso esclarecimento com relação à imutabilidade de Deus, que é um atributo incomunicável. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo possa esclarecer, tirar as suas dúvidas. Se você não se inscreveu, se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações aqui no YouTube. Amém? Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor, amados.